Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Samara, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. E hoje, né, além de representar a UFRJ, estou aqui como membro da equipe de competições acadêmicas, que é a Minerva Civil. E a nossa equipe ela representa a UFRJ em diversas competições que envolvem conhecimento de engenharia e arquitetura de maneira integrada. Um outro foco importante da equipe é compartilhar o conhecimento técnico-científico adquirido durante a graduação com a sociedade. E é por isso que hoje a gente tem um imenso prazer de estar participando da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é promovida pelo Cefet. Então, assim, desde já, eu gostaria de agradecer o Cefet pela oportunidade de podermos estar compartilhando, né, essa troca de conhecimentos, e aos docentes que estão aqui presentes, que se dispuseram a estar participando conosco dessa mesa redonda. Essa conversa, né, como muitos devem ter visto, ela tem como tema central a perspectiva da construção da cidade no contexto pós-pandemia, e o objetivo dessa proposta é trazer a visão do arquiteto e urbanista sobre os enfrentamentos das questões sanitárias e como isso afeta a organização urbana. Assim, um ponto que a gente tem que ressaltar é que, em meio ao isolamento social, as pessoas elas passaram a estar enclausuradas dentro de suas próprias casas, e com isso muitas questões que anteriormente não eram muito percebidas, né, elas passavam despercebidas, como, por exemplo, a questão da falta de conforto térmico, conforto acústico, lumínico, no interior da edificação, hoje elas acabam sendo centro de muitas discussões. Isso principalmente no que se refere à ventilação natural, à renovação do ar no interior dos ambientes, a fim de evitar possíveis contágios, né, do Covid. E, assim, dessa forma, começou a existir uma aproximação da sociedade em geral em discussões relevantes do ponto de vista arquitetônico. Mas, assim, ao mesmo tempo que existe essa aproximação da arquitetura, também é importante que exista em relação ao urbanismo, à cidade. Então, essa nossa proposta é entender também como todo esse contexto vivenciado afeta a nossa vida e organização das cidades. E, começando por uma apresentação, eu gostaria de passar a palavra ao professor Cristóvão Duarte, professor da FAU-UFRJ, que vai falar um pouco sobre a história do crescimento das cidades. Por favor, professor Cristóvão. Será que o Cristóvão caiu? Eu não sei, eu estou procurando aqui. Eu não estou vendo o nome dele agora aqui. É o velho imprevisto da internet caindo. Acontece com todos. Sim. E o problema é que a pessoa que caiu fica super ansiosa, né? Professor Cristóvão, acabei de passar a palavra para o senhor para fazer a sua apresentação pessoal e também a apresentação sobre essa questão da história do crescimento das cidades. Ok. Eu queria, inicialmente, parabenizar a organização da CEPEX por esse evento, super bem organizado, super bem estruturado, e agradecer o convite para estar aqui nessa mesa, especialmente a minha aluna Samara Costa, que esteve à frente da organização da nossa mesa, especificamente, e foi incansável aqui no providenciamento de tudo que a gente precisou. A proposta hoje é falar brevemente, abrir esse debate brevemente, fazendo uma retrospectiva na história do urbanismo, tentando pensar o início da civilização urbana e ver em que medida esse início pode, de alguma forma, funcionar como uma provocação para a cidade contemporânea, para o que a gente está vivendo hoje. Acho que nós estamos enfrentando grandes desafios no campo do urbano, e a gente precisa fazer esse esforço teórico no sentido de pensar como esse processo se deu ao longo da história, de onde vieram as cidades, como elas surgiram e para onde aponta o futuro das cidades.
Eu vou compartilhar, então, eu ia pedir o Vinícius para voltar a habilitar aqui a minha apresentação, porque como eu caí, fiquei desabilitado aqui. Ou então vou pedir a Samara para fazer a apresentação para mim. Se for possível, Vinícius, habilitar a minha apresentação. Só um momentinho só. Para o senhor compartilhar, tem que ser aí. O senhor vai num quadradinho, na sua bandeja lá embaixo, vai ter um quadradinho. Canto inferior, vai ter um quadradinho, uma setinha. O senhor clica nele. Não está habilitado. Não está habilitado? Só um momentinho. Eu acho que porque eu caí, então voltei e estava habilitado antes, agora voltou. Agora foi. Agora foi. Já está aparecendo a apresentação? Sim, professor. Bom, então com esse nome Caminhos do Urbanismo, a gente vai fazer uma breve trajetória histórica e eu começo com uma imagem, que é uma imagem que me parece, a primeira vez que eu vi essa imagem, me impactou fortemente, porque me parecia uma imagem contemporânea, de um grafite contemporâneo, parecia que eu tinha encontrado isso num muro da cidade, essas mãos estampadas. E, na verdade, essa imagem, ela data de 35 mil anos atrás. É uma gruta, é uma caverna pré-histórica do Paleolítico, que foi encontrada na Indonésia. E nessa caverna, ao invés de desenhos de caça, de cenas do cotidiano, havia essa assinatura de cada membro do grupo com a sua mão estampada na parede, dizendo: eu faço parte desse grupo, eu estou presente, eu entendo a minha pertinência nesse grupo. Essa imagem, então, ela mostra como, muito antes das cidades existirem, né, já havia esse sentimento entre os homens de organização e de estabelecimento de laços de solidariedade. E aí eu trago uma frase de Henri Lefebvre, um filósofo francês muito importante, que diz que desde os primeiros tempos da vida humana estiveram presentes as práticas sociais da reunião e do encontro, que caracterizam a forma urbana. Eu lembrei dessa frase quando vi essa imagem, porque essa imagem parece que me diz exatamente isso, que o encontro e a reunião estão presentes desde que o homem é homem. E aí Lefebvre indica o germe do urbano. É isso que, com o passar de milhares de anos, vai resultar na formação das cidades. Antes de entrar nas cidades, a gente vai passar aqui um pouco pelo Paleolítico, porque nem sempre os homens moraram em cidades. Durante milhares de anos, né, para ser mais preciso, durante 2.600.000 anos, o homem viveu como essa representação dessa imagem, né, vivendo da caça e da coleta. E eu queria chamar a atenção para dois aspectos dessa imagem. Primeiro, que é uma imagem que só tem homens, só tem pessoas do sexo masculino. O segundo item que eu quero chamar a atenção é que eles portam armas de caça, né? São os utensílios masculinos para caça, que são elementos de perfuração, de corte, de contusão. São os elementos que permitiam a esses homens caçarem e proverem sustento para o grupo social. É claro que isso é uma representação, mas é uma representação baseada em pesquisas arqueológicas e tenta ser fiel a essas pesquisas que foram desenvolvidas. Em contraponto a isso, eu queria falar que, por volta de 10.000, no ano 10.000 a.C.,
essa história começa a mudar. E os caçadores-coletores dão lugar aos agricultores domesticadores. É exatamente o período de transição entre os nômades e os sedentários, entre o paleolítico e o neolítico. Esse foi um momento muito importante, por isso os arqueólogos deram nomes diferentes para essas etapas, porque ela marca uma ruptura na história do homem. E essa ruptura pode ser entendida simplesmente olhando para essa outra imagem, essa outra representação que eu peguei na internet, e que, ao contrário de uma cena predominantemente masculina, aqui a gente tem o protagonismo da mulher e os novos instrumentos de armazenagem e preparo dos alimentos. O que está em primeiro plano aqui são os vasos, os recipientes, colheres, espátulas, pilão e o protagonismo feminino, né? Então é como se a gente tivesse deixado uma sociedade, uma civilização paleolítica que durou milhares, milhões de anos e que foi baseado na competição pela sobrevivência e passasse a um outro modo de vida que está estruturado a partir da cooperação, do trabalho colaborativo. E, enquanto que no trabalho competitivo o homem tinha um papel decisivo, no trabalho colaborativo é a mulher que vai desempenhar esse papel. De fato, esse novo instrumento, que é o recipiente, foi fundamental para que o homem pudesse se fixar sobre o território, porque nesses recipientes era possível armazenar grãos, alimentos e água, bebidas, né? Antes, os homens nômades, caçadores e coletores, eles, se tinham sede, tinham que se deslocar até uma fonte de água. Se tinham fome, tinham que buscar caça. Se estavam ameaçados, tinham que mudar de habitat. Agora, a proposta era construir um novo pacto com a natureza e com os outros homens e se fixar sobre o território, transformar essa paisagem, humanizar essa paisagem. E esse instrumento do recipiente foi fundamental. Para o Lewis Mumford, que é esse autor que eu trago aqui, com essa frase, foi sob o domínio da mulher que o período neolítico apresenta essa profusão de recipientes. E trago a capa do livro dele com 3 frases que eu acho que ajudam a gente a entender esse momento. Foi a mulher que fabricou os primeiros recipientes. Na forma, também a aldeia é uma criação sua. A cidade não era, ela, nada menos do que um recipiente de recipientes. Então, olha o raciocínio do Lewis Mumford, esse é um historiador norte-americano, e ele se dedicou muito ao estudo das cidades, e a Cidade na História é um dos clássicos que Lewis Mumford escreveu. E olha o raciocínio dele dizendo que do recipiente, dessa revolução que foi o recipiente, dessas possibilidades abertas pelo recipiente que contrastava com as ferramentas dos caçadores e que era moldado segundo as formas femininas, né, a forma do acolhimento, a forma da nutrição, a forma uterina da vida. Ele diz que esse recipiente ele se multiplica e a cidade passa a ser o grande recipiente que abriga todos os demais recipientes. E aí eu trago uma imagem que muitos estão olhando e se perguntando, mas isso é a Maré? É o Complexo da Maré? Que favela é essa que eu não conheço muito bem? De fato, tem uma semelhança bastante expressiva com a arquitetura das nossas favelas. Mas essa é uma imagem de uma das primeiras cidades que os arqueólogos encontraram nas suas escavações. Ela ficava na Anatólia há 6.000 anos antes de Cristo. É Çatal-Uyuk. É uma cidade que foi muito estudada e isso é uma tentativa de reconstituição da tridimensionalidade, né, da cidade. Uma cidade que era uma cidade compacta, uma cidade em que as casas praticamente se tocavam. Às vezes, as ruas desapareciam e a circulação se fazia pelas lajes. Tanto que cada casa
tem um alçapão na laje por onde você sobe, por onde você sai, por onde você entra na sua casa. Isso garantia um potencial adicional de segurança com relação ao animal que chegasse nas imediações da cidade, mas também estabelecia um pacto de vizinhança muito interessante e que, de alguma forma, tem um parentesco longínquo com as nossas favelas. Aqui eu trago uma outra cidade, só para a gente ter essas imagens, né, desses primórdios da civilização urbana, dessa transformação que a história do homem passou e a partir da qual se acelerou enormemente o desenvolvimento humano. Seja na comunicação entre os homens, seja na escrita, seja nas formas de organizar a produção, a produção agrícola e a domesticação dos animais. Mudou radicalmente a forma como os homens se entendiam entre si. Essa cidade é Mohenjo-Daro, no Vale do Indo, e foi construída entre 2600 e 1900 a.C. É uma cidade que impressionou os arqueólogos, porque ela já dispunha de uma malha viária muito regular e tinha um sistema de abastecimento de água e de coleta de esgotos que atendiam a maioria das casas. Tanto Satal e Uki, que nós vimos anteriormente, quanto essa, são cidades que não foram encontradas distinções significativas entre as construções. Significa que era uma sociedade igualitária, uma sociedade que não havia diferenciação de classe social. Quando a gente olha essa imagem, por exemplo, de Chatal e Uki, a gente percebe que existe uma isonomia na distribuição das formas e é quase como se fosse uma outra expressão daquele desenho da caverna, com aquelas mãos estampadas, só que em vez de mãos na parede de uma caverna, são casas que se agrupam e que falam, eu faço parte desse grupo, cada um desses objetos individualmente participam de um todo que constitui essa sociedade humana. Chegando mais perto de nós, aqui na América, nós temos no México, Teotihuacan, uma cidade que foi habitada entre 100 a.C. e 800 depois de Cristo. Portanto, ela já tinha sido abandonada em 800 depois de Cristo, antes dos espanhóis chegarem. E foi uma cidade muito rica, foi uma das maiores cidades da América pré-colombiana e tem aqui essa forma também bastante igualitária, né, que representam, de alguma forma, essa ideia, essa descoberta de que os homens, para viverem juntos, precisam negociar os seus interesses. Ou seja, os interesses do indivíduo não podem sobrepujar o interesse do grupo. Né? Porque se o grupo for forte, o indivíduo sai ganhando. Então, é como se esse novo pacto pudesse ser traduzido com aquela máxima, um por todos e todos por um. Né? Foi aí, nesse momento, que o homem aprendeu a negociar os seus interesses e fazer essa ponte entre o indivíduo e o grupo. Esse é o nascimento da cidade, mas é também o nascimento da democracia. Por isso eu costumo dizer que a cidade nasce junto com a democracia, são irmãs siamesas. As duas nascem juntas para poder viabilizar um projeto de futuro em que todos podem se desenvolver e crescer de forma na cooperação, na diversidade, e isso é o que está anunciado por essas imagens que eu estou trazendo. Claro que isso parece ser o melhor dos mundos. Como é que um fenômeno, como é que a civilização urbana, que começa assim, com tantas promessas de um paraíso na Terra, pode chegar nos dias de hoje a um Trump ou a um Bolsonaro ou a líderes tirânicos e exércitos e guerras? Né? Existe alguma coisa que deu errado nesse processo aí, ou que talvez tenha complexificado a trajetória do homem. Então, a gente vai ver agora, rapidamente, que uma das formas de quebrar as relações isonômicas e democráticas do grupo foi a diferenciação das atividades no grupo.
Por exemplo, a religião comandava todos os âmbitos da vida cotidiana. E o sacerdote, os religiosos, eles tinham um poder transcendental, um poder divino de fazer a comunicação entre os deuses e os homens. Portanto, eles tinham um papel destacado na comunidade. Isso era uma diferenciação. Em pouco tempo, apareceu um líder religioso que também era um líder político e um líder militar, que foi o novo rei que passou a comandar a vida nessas comunidades. Aqui eu tenho uma imagem bastante conhecida do Antigo Egito, né? De 3100, que durou de 3100 a.C. a 30 a.C. Portanto, aí a gente tem, abarca o período em que Teotihuacan estava sendo construído no México. Aqui tem a figura do faraó sendo reverenciado pela sua corte, e foi um momento de uma concentração extraordinária de poder na figura de um único líder. Esse líder, que era necessariamente masculino, chefe de um exército, chefe religioso e também o chefe político, ele passou a concentrar uma gama enorme de poderes e submeter os seus súditos, a sua população, que passou a trabalhar para os interesses desse grupo dirigente representado pela figura desse líder. Aqui, a concentração de poder foi tamanha que não sobraram do Antigo Egito vestígios das cidades em que a sua população morava. Só sobreviveram os grandes templos, as grandes pirâmides, as grandes construções que foram feitas para a morada eterna do faraó. Portanto, era de tal maneira a submissão da população egípcia que nem as suas casas tinham qualquer expressão material que lhes permitisse sobreviver aos tempos, né? Só sobreviveram as grandes construções feitas por esses exércitos de homens trabalhando para o faraó. É como se toda aquela promessa que tinha surgido, né, de uma vida comunitária, de uma vida igualitária, tivesse agora sendo, de alguma forma, subvertida. Eu não li isso que eu vou dizer agora em lugar nenhum, mas vou compartilhar com vocês um sentimento pessoal meu. A minha sensação é que os homens, que eram antes os caçadores e coletores, que comandavam a vida do grupo social, quando viram a forma como as mulheres tomaram a cena principal no início da civilização urbana, nas primeiras aldeias, eu acho que eles se assustaram. Eu acho que houve um espanto com relação ao fato deles terem ido para uma posição de segundo plano. E aí, à medida que essa produção crescia, à medida que o excedente da produção ia sendo produzido, havia a necessidade de garantir segurança desse excedente de produção contra a cobiça alheia, contra outros povos que poderiam vir disputar aqueles alimentos que estavam armazenados, e também a questão da organização dessa produção. Passou a ter um comandante único que passou a ditar as normas e os objetivos do grupo social. E aqui a gente já chegou na Antiguidade Clássica e estamos olhando para a Ágora grega, na cidade de Atenas, no século VII a.C., que é onde se constitui o termo, pela primeira vez, o termo regime do povo, democracia. Isso é uma palavra grega que vai dar nome ao regime jurídico que eles implantaram aqui, que não tem nada com aquela pureza daquele germe da democracia que eu falei anteriormente. Aqui é uma democracia numa sociedade escravocrata, né, guerreira, e que tornou a mulher subalterna aos interesses dos homens que comandavam os destinos dessa sociedade. Os homens em relação permanente com os deuses. E aqui, no alto da Acrópole de Atenas,
nós temos a cidade construída para os deuses. Então, através desses templos, palácios, monumentos, o poder adquire existência social e eficácia política. Então, são povos extremamente guerreiros, constituíram exércitos famosos, tem vários filmes que dão conta que reconstitui as guerras da Antiguidade Clássica e que culmina na Roma Antiga, né? Que constrói um grande império também baseado no poder de um exército numeroso e muito bem preparado que vai estender todos os conhecimentos da cidade romana para o mundo inteiro, para o mundo conhecido da época. Aqui é uma imagem na coluna de Trajano em Roma que representa a legião romana, a legião dos soldados mais temidos da época em que eles viveram. E isso era, digamos, a ideia de fazer essa primeira provocação, voltando na história e acelerando o tempo histórico até a derrocada da Antiguidade Clássica. Vocês sabem, não é novidade para ninguém, que com o declínio do Império Romano surgiu um modo de produção medieval, as cidades medievais, que passaram, que abandonaram as cidades se tornaram ruínas, quase desapareceram, porque o modo de produção feudal era essencialmente agrário, e que foi sucedido por um outro modo de produção, que foi o modo de produção capitalista, né? Comandado por uma classe social que surge no final do medievo e que subverte todas as bases de sustentação do modo de produção feudal, que foi a burguesia. Então, eu dou um salto muito grande para chegar agora na contemporaneidade. E não por acaso usei a imagem de uma explosão que vai nos confrontar com um fenômeno que parece muito distante daqueles que a gente estava vendo no início da civilização urbana. Essas são as imagens das megalópolis com as quais a gente vive e que nos desafiam a pensar o futuro desses aglomerados descomunais que a gente conhece na contemporaneidade. Nesses aglomerados, nós temos conflitos, oposições, superposições e diferenças. Ou seja, ele é uma cidade em cuja forma, ao contrário de Çatalhöyük, Mohenjo-Daro e Teotihuacan, nessa cidade está expressa a desigualdade, está expressa a diferenciação das classes sociais. E aí, eu vou terminar tem mais 3 slides, retomando Lefebvre, que foi o autor que nós começamos essa apresentação. O Lefebvre ele tem uma obra conhecida que é o Direito à Cidade. E o direito à cidade implica no direito à diferença. Só o reconhecimento da diferença permite o encontro com o outro. As práticas socioespaciais cotidianas pressupõem o exercício permanente da tolerância e do pluralismo como condições fundamentais para a vida em democracia. Nos encontros entre os diferentes, na reafirmação das condições de pertencimento de cada um ao grupo social, é produzida uma nova e atualizada compreensão do que é ou pode vir a ser a cidade, o que podemos esperar dela e como queremos que ela seja. Então, esse pensamento, que é um pensamento calcado na obra de Henri Lefebvre, ele nos remete, ou pelo menos ele fica mais fácil de compreender quando a gente pensa no início da civilização, quando a gente faz esse movimento de vai e vem entre o presente e o passado. E aí eu trago uma imagem muito eloquente de um fenômeno da contemporaneidade, que são as favelas, sobretudo as favelas cariocas, que já têm mais de 100 anos de existência. E elas são irresistivelmente assemelhadas àquela primeira imagem de Çatalhöyük que eu mostrei, e mostram que as favelas não são exceção na história do urbanismo. Na verdade, a exceção é a cidade industrial, a cidade construída para as máquinas, para os automóveis e para o desencontro entre as pessoas.
eu considero que a tradução do pluralismo, da diversidade, do encontro, é a favela carioca. É aí que a gente deve tentar reaprender como podemos construir um futuro melhor para as nossas cidades. Embora essas questões estejam ainda nebulosas, né, como essa imagem nos mostra, eu queria dizer para vocês que desde o final do século passado e início desse novo milênio, aprendemos a desconfiar do futuro e, sobretudo, a temê-lo. Os descompassos verificados entre projeto e realização provocaram um generalizado desencantamento, paralisando momentaneamente a nossa capacidade de sonhar. Tal situação, entretanto, não muda o fato que só o sonho e o desejo pode antecipar aquilo que ainda nos falta. E eu termino aqui. Muito obrigado a todos. Essa é uma imagem das ocupações de Madrid de 2012, que aconteceram em várias cidades do mundo, inclusive no Rio de Janeiro, em 2013. Muito obrigado. Encerro aqui e fico à disposição para o debate que vai acontecer ao final dessa mesa. Eu agradeço a apresentação, professor, e todas as colocações até aqui, dessa reconstituição, né, da história das cidades. E seguindo esse olhar, né, pela cidade, eu gostaria de convidar o professor Alex Lamounier, da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, para nos apresentar um pouco mais sobre a realidade antes da pandemia, pelo olhar das crianças. Por favor, professor. Olá, bom dia. Bom, antes de tudo, quero te agradecer, Samara, o convite. É muito gratificante ter ex-alunos lembrando da gente, né, da minha época de substituto ali na FAO, ao Ian, a toda a equipe de CPEX pela organização dessa mesa. É um prazer estar aqui com o professor Cristóvão, né, meu colega, e eu tenho meus colegas que estão no ensino há mais tempo que eu como orientadores, eu sempre estou observando e aprendendo, né? Obrigado por essa excelente aula, professor Cristóvão, e estar aqui com o professor Alexandre, que eu tive a oportunidade de conhecer justo no evento, né? Calma, Francisco. Esse é o Francisco, né? Ele já acordou e está aqui, eu vou compartilhar, então. Vocês já estão vendo a tela? Sim, professor. Sim? Bom, então, aproveitando que estou com a criança aqui, né, o tema, né, que eu escolhi para a minha participação nessa mesa, eu intitulei De Casa para a Escola, antes da pandemia, a cidade segundo o olhar de crianças em seus trajetos cotidianos, né? Logo antes da pandemia, eu estava com a equipe do PROARC, né, eu, numa coordenação conjunta com a professora Vera Tangari e a professora Gisele Arteiro, né, num projeto, estávamos tabulando e analisando dados, né, os dados de um projeto que eu vou apresentar aqui, né, um projeto intitulado Mapeamento Afetivo, né, em parceria com o Escritório de Planejamento da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro e os grupos CEL e GAI do PROARC, né, essa aí para uma grande equipe, né, trabalhando nesse projeto, e foi feito no Dia do Urbanismo, em 2019, 2 perguntas para as crianças nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Como é o caminho que elas faziam da casa até a escola, para descrever em desenhos ou palavras, né, as percepções delas. E depois, a segunda pergunta, o que elas desejavam para esse percurso, né? Do total de 1.542 escolas municipais existentes no município do Rio de Janeiro, participaram 734, ou seja, quase 50%. Né? Eu fui o responsável direto pela coordenação das análises da primeira CREA, a primeira Coordenadoria Regional de Ensino, que tem escolas no centro e na periferia imediata ao centro do Rio e em Paquetá. Né, o som incidental do Francisco comentando aqui, né? Vocês, por favor, perdoem. Então, eu fui analisar, então, como essas crianças viam a cidade, né? Que atmosferas elas percebiam no seu trajeto, entendendo atmosferas como o próprio estado de espírito delas, a convivência, as situações experienciadas, né? Nesse contexto, né? O que elas viam, né, e me chamou a atenção especialmente 3 escolas que eu acho que tem a ver, pode trazer reflexões para a cidade pós-pandemia. As crianças do Morro do Pinto, todas são crianças aqui de morros e comunidades, né?
me chamou a atenção nos desenhos que, em meio às favelas, ao lixo, né, às UPPs que elas marcavam, né, elas marcavam também alguns marcos na paisagem, como aqui nesse desenho aparece a torre com o relógio da Central do Brasil, né? Nesse outro desenho aparece uma vista do Cristo Redentor no Corcovado e do Pão de Açúcar com seus bondinhos, né? Aqui, de novo, esses elementos, em meio ao trajeto cotidiano: Central, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, e isso se repete aqui de novo: Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Central. Quase todos os desenhos dessa turma, crianças ali de 11, 12, 13 anos de idade, aparecia esses elementos, né? Isso me levou, numa outra coordenadoria de ensino, que era na 8ª CRE, uma das crianças perguntou: Cidade Maravilhosa para quem? E essa pergunta, para mim, parecia que cabia bem na visão das crianças da primeira CRE. Quer dizer, no seu trajeto cotidiano, elas incluíam os grandes cartões postais da Cidade Maravilhosa, aos quais muitas delas não tinham, possivelmente, acesso físico. Garanto, tenho certeza que muitas dessas crianças, talvez todas, nunca estiveram nesses grandes atrativos, né? Então, isso me fez refletir sobre o direito à fruição da cidade. Esse era o ponto, para mim, na visão dessas crianças. Esses grandes elementos que, embora distantes da realidade delas, estão presentes visualmente no seu percurso cotidiano. Já no Catumbi, na Escola Municipal do Catumbi, a questão que tristemente me veio à tona foi o direito à infância. No desenho aqui, a criança destaca, né, a sua realidade, né, na favela, mas as janelas bem cuidadas, com plantinhas, né, a ocupação de terrenos baldios para futebol, quer dizer, a carência de espaços livres, mas mesmo assim pessoas armadas nos becos, né? Aqui alguém com um revólver, aqui outro, e aqui uma criança sendo levada embora, e o que a criança diz como desejo: não ter mais bandidos em frente à nossa casa, não ter mais violência e não ter mais estupradores pela rua. A criança grita tristemente: socorro, né? O direito à infância, né, a reivindicação desse direito. E aqui ela mostra a questão da poluição, queimadas e lixo, e, do outro lado, o aproveitamento da água da chuva, né, uma necessidade, né, frente à escassez de água servida ali, e um helicóptero. Será uma intervenção policial, né? Isso não ficava claro, mas faz a gente pensar nesse contexto, né? E aí, por último, o último exemplo é em Benfica, as crianças de uma escola na Barreira do Vasco, né, que pediam, todos os desenhos pediam água encanada, rede elétrica, surpreendentemente rede de gás encanado, que não é comum, não sei se acontecia, se era cobrado serviço de gás ali, ou se teve algum acidente. E árvores, né? Entre as frases do desejo era comum a gente ver frases assim: eu queria ter uma árvore, não é possível viver sem árvore, como se pode viver sem árvore, né? Aqui as crianças mostram também a escassez de espaços livres, né? Mostrando aqui as crianças empinando papagaios, pipas, né? E levando choque na rede elétrica, a falta de espaços adequados para brincar, né? E uma delas que mostrou esse desenho era pequenininho, eu ampliei aqui, ela mostra bem esquematicamente o que ela quer. Chão de asfalto, né? A reclamação e calçada, né? A reclamação da falta de pavimentação. Valão, e ela escreve: eu não quero valão, quero árvores, relógio da Light e gás encanado, né? Quer dizer, um direito à infraestrutura e saneamento básico, né? Essas visões das crianças, né, me fez pensar que na cidade pós-pandemia, né, essa cidade vai continuar com os mesmos problemas de antes. Aspectos muitas vezes invisibilizados, que no contexto da pandemia e as questões de isolamento, saneamento, de saúde pública, né, envolvidas, porque a falta de água, né, potável, de água para se limpar, né, são aspectos de propagação das infecções, né? Então são aspectos, às vezes, em populações, locais de vulnerabilidade que eram invisibilizados, que acabaram ganhando certo destaque, né?
E destaque também o papel dos espaços livres públicos, como a gente vê aqui, né? As crianças brincando aqui na laje, por falta de espaço adequado, ou no terreno vazio, em meio a pessoas armadas, nos becos, né? Também ganha importância destacada, espaços para você estar em segurança, né? Para usufruir, inclusive da saúde mental, né? Nessa época de isolamento. Né? Numa época em que não podemos nos apropriar da cidade, as crianças nos lembram que o acesso à cidade já não era garantido a todos. E vou voltar, seja o direito à infraestrutura e ao saneamento, a uma árvore, né? O direito a não ter violência, a poder estar na rua, ou o direito a fruir dos grandes símbolos da cidade onde a criança mora, mas nem sempre se sente pertencer, né? Então, nós isolados, né, às vezes pensamos, eu queria estar na cidade, mas mesmo fora do isolamento, há grupos, há populações que não têm esse acesso, né? Ou seja, esses mesmos problemas agora ganham maior atenção, pois potencializam a propagação do vírus. Né? Como o professor Cristóvão destacou, né, na fala do Lefebvre, a questão da alteridade, né? Eu acredito que isso acompanha bastante essa necessidade de contemplar olhares invisibilizados, vozes que não são escutadas no pensar a cidade, não só as crianças, mas grupos periféricos e marginalizados, né? A gente vive no Brasil, a pandemia encontra também um contexto de governo que ignora e desmantela direitos básicos, né? E torna-se, então, ainda mais importante que busquemos contemplar vozes e visões desconsideradas, invisibilizadas nas discussões sobre a cidade. Né? As crianças trazem muitas lições para como pensar a cidade, mesmo fora do contexto da pandemia, mas que ganha maior destaque ainda em discutir a cidade pós-pandemia. Esses desafios se estendem também ao ensino a respeito do urbano. Como vamos discutir agora no ensino da arquitetura e urbanismo, se não podemos estar na cidade? Vamos discutir paisagens da memória, paisagens da lembrança, as paisagens do esquecimento, né? Essas têm sido algumas ações que, no ensino, na pós-graduação, na minha participação como pós-doutorando do PROARC, tenho abordado sob supervisão da professora Vera Tangri. Né? E fica aí a valorização do cotidiano. Né? Alguns desses trabalhos, os alunos têm mostrado um novo olhar sobre o seu cotidiano, porque é o campo possível de apropriação nesse período de isolamento. Né? Assim como essas crianças. Né? Elas olharem, fazerem esses mapeamentos, elas estão olhando e nos ensinando sobre o seu próprio cotidiano, sobre seus afetos e as suas aflições, e reivindicando o seu direito à cidade. Muito obrigado, esteja à vontade para entrar em contato, esse é meu e-mail, e é um prazer estar aqui, né? Vou permanecer aqui para o debate, eu e o Francisco. Gostaria de agradecer ao professor Alex por toda essa apresentação e por trazer esse ponto de vista das crianças em situações de vulnerabilidade e mostrar como esses problemas ainda são cada vez mais agravados em decorrência da pandemia. E agora falando um pouco mais sobre a questão do que esperamos, né, da construção e entendimento da cidade pós-pandemia, eu gostaria de convidar e passar a palavra ao professor Alex Pessoa, também da FAO-FRJ. Oi, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Quero agradecer o convite aí, como o Cristóvão e o Alex bem lembraram, é sempre gratificante quando os alunos lembram da gente, assim. E quero agradecer muito a oportunidade de falar aqui para esse público tão diverso, de alunos do Cefet, alunos da engenharia, da Poli, enfim. Vou compartilhar aqui minha apresentação, vou tentar ser breve, para que a gente possa ter justamente o debate que é mais interessante, né? Entrou a apresentação aí, Samara? Entrou sim, professor. Tá, então, é curioso, né? Porque acho que vocês devem conhecer esses personagens de quadrinhos aí dos anúncios recentes na televisão. Esse é o futuro que a minha geração se acostumou a imaginar. Quando eu era criança, o ano 2000 era uma coisa longínqua, e a gente imaginava que teria umas cidades voadoras, carros voadores, enfim. A única coisa que realizou disso aí foi o telefone celular e talvez o micro-ondas. Então, a gente idealizou, né, a gente utopizou uma cidade, e agora a pandemia veio jogar na cara da gente que a gente vivia uma normalidade que não correspondia a esses sonhos.
Esse quadrinho do Laerte é muito feliz, né? Porque a gente está muito ansioso para voltar ao tempo que as ruas se enchiam, que as pessoas andavam pelas ruas. Mas será que esse passado era tão bom assim, tão bem feito assim? Esse slide aqui eu refiz enquanto estava rolando a apresentação, até para puxar a sardinha para a brasa do Cristóvão. A cidade é a maior invenção da humanidade. E aí eu gosto sempre de fazer essa brincadeira com as palavras, que às vezes a gente não liga nisso, né? Qual é a conexão de polis com política com polícia? Só existe política porque tem cidade. Só existe polícia porque é em oposição à milícia. É o poder civil. São as pessoas, o povo, se unindo em um sistema colaborativo para se gerir e para propor coisas novas, propor políticas. A palavra política está muito demonizada recentemente, né? Não vou nem entrar no mérito, mas a política ela é fundamental. A gente não pode ser apolítico. A gente tem que propor políticas, propor coisas, propor ideias. E aí todo o nosso ensino, né, de arquitetura, de engenharia, o ensino técnico, ele é calcado na ciência, mas na ciência propositiva. A gente tem que ter ideias, a gente tem que propagar ideias. Então, esse mundo antigo que a gente vivia, ele não pode retornar a ser como ele era naturalmente. Né? Tem aqui agora uma sequência de manchetes, de notícias de jornal, falando um pouco como é que está esse mundo nosso e quais são as perspectivas dele. Né? O Yuval Noah, não sei se vocês conhecem, escreveu um livro muito legal chamado Homo Sapiens, que inclusive está saindo em quadrinhos agora. Ele pensa muito a partir desses termos históricos que a gente precisa conhecer para conseguir construir o nosso discurso. Então, ele fala isso, que o antídoto para as nossas cidades não é a gente ficar separado, dividido. É claro que a gente hoje precisa do distanciamento social. Os números da Covid estão voltando a subir. A gente precisa de cooperação, a gente precisa do que tem de melhor na cidade, do que tem de melhor na política, do que tem de melhor na polícia, que é o ato de você fazer com que a política funcione. Essa cidade que a gente vive, que a gente naturalizou a viver, que a gente naturalizou a conhecer, e que a gente não reflete muito sobre ela é calcada sobre diversos valores que estão em xeque. O automóvel, o consumo desenfreado, a distância absurda, o segregamento socioespacial que obriga pessoas a ficarem distantes do seu trabalho, da sua escola. Enfim, precisamos de um outro modelo de cidade. Esse modelo de cidade, né, expôs essa fratura do Rio de Janeiro, por exemplo, que hoje, no centro do Rio de Janeiro, nós temos cerca de 40% dos edifícios corporativos fechados, vazios, ao mesmo tempo que as pessoas moram a 1 hora, 1h30, 2 horas de distância do seu estudo, do seu trabalho, do seu lazer. Então, estamos na hora de reinventar essa cidade. Está na hora da gente aproveitar esse maremoto que atingiu a gente e começar a pensar que cidade é essa. Então, arquitetos, urbanistas, engenheiros começaram a pensar a cidade. Os arquitetos urbanistas, por terem uma formação distinta da engenharia, as nossas soluções que são técnicas, elas também são um pouco malucas às vezes, um pouco bizarras às vezes. Então, a gente precisa pensar um pouco fora da caixa. A arquitetura se distingue da engenharia porque ela tem o insumo das ciências humanas. Então, a gente pensa nas pessoas, a gente pensa nas ciências sociais, a gente pensa no modo de viver, além de pensar meramente naquela solução ali que vai resolver aquele problema tópico. Né? Esse escritório paulista, Hiperestúdio, assim que começou a pandemia, ele propôs, por exemplo, começar a transformar os centros das cidades com a mixagem dos edifícios corporativos com edifícios residenciais. E começam a oferecer perspectivas de futuro. Esse desenho deles não é um projeto que vai ser executado fielmente. Ele é um conjunto de ideias, um conjunto de visões, um conjunto de políticas que podem e devem ser apropriadas pela cidade. Curiosamente, apareceu ontem na imprensa a notícia que o Eduardo Paes, o candidato a prefeito do Rio de Janeiro, incorporou esse discurso de alguma forma. Então,
esse é um papel interessante da sociedade civil, um papel interessante dos profissionais técnicos de arquitetura, urbanismo e engenharia, da gente propor políticas embasadas em nossos conhecimentos técnicos, políticas embasadas em nossos conhecimentos humanos, políticas embasadas em nosso conhecimento histórico da cidade. Então, a gente voltar a reocupar a cidade, a gente voltar a ocupar esses prédios num lugar super infraestruturado como é o centro da cidade do Rio de Janeiro é fundamental, é vital. Parece óbvio, mas durante décadas isso foi completamente abandonado. Um outro tema que a gente banaliza nas cidades é a presença do automóvel. Esse artigo aqui do New York Times, também agora de julho de 2020, é curioso porque o New York Times ele tem uma coluna semanal de arquitetura e urbanismo em seu jornal. E essa coluna, esse cara escreve um artigo sobre o maravilhoso futuro da cidade de Nova York sem carros. Essa é a Park Avenue, é uma avenida super chique de Nova York, e como o nome diz, é Avenida Park. Ela foi construída lá no século XIX como um parque ao longo de uma avenida. Durante os anos, ela foi destruída para que os carros ocupassem. Agora, as propostas mais contemporâneas lá de Nova York é de voltar ao que a gente tinha lá em algum momento do século XIX, devolver o espaço público às pessoas. As nossas cidades hoje estão entupidas de carro. A gente começou a planejar cidades para o espaço do carro. Vocês vejam que as pessoas estão ali, né, de forma periférica. Se você começa a retirar os carros da cidade, as pessoas voltam, as pessoas ocupam. E tudo que a gente viu durante a pandemia foi a necessidade extrema da gente ocupar esse espaço público. Nós ficamos trancados em casa, ficamos com medo das ruas, as ruas eram agressivas, as ruas eram perigosas, mas era necessário que saíssemos. Conforme foi diminuindo um pouco o contágio, a gente precisou reocupar as ruas. Só que a gente não achou espaço, porque as ruas estavam entupidas de automóveis, entupidas de carros. Durante anos, durante décadas, durante quase um século, nós destinamos os maiores espaços públicos das cidades aos carros. Nova York, nesse momento, impulsionada pela pandemia, está sonhando, está pensando em devolver o espaço da cidade às pessoas. Eu gosto muito dessa conta aqui, que ele mostra o espaço que ocupam 50 carros, o espaço que ocupa um ônibus e o espaço que ocupam 50 bicicletas. E aqui a gente tem a área por pessoa, né? Dentro de um carro, cada pessoa ocupa cerca de 5 metros quadrados. Dentro de um ônibus, você não chega a ocupar 1 metro quadrado. De bicicleta, 1,40 m mais ou menos. Ou seja, o espaço destinado ao carro ele é absurdo. É um espaço desproporcional a tudo que precisamos e vivemos. Durante a pandemia, várias cidades do mundo começaram a confrontar isso e a atuar nisso. Lisboa, por exemplo, começou um plano de tirar os carros e de colocar as pessoas ao ar livre. Era fundamental sair dos espaços fechados. Então, foi feito um programa de ocupar estacionamentos, ocupar a faixa de carro, com espaço ao ar livre, para que as pessoas pudessem voltar a sair, pudessem voltar a tomar uma cervejinha no fim da tarde, correndo menos risco. Ao mesmo tempo, ocupando novamente esse espaço que foi tomado da gente em algum momento. Ao mesmo tempo, isso aqui, por exemplo, é a Universidade de Stanford, né? E os edifícios que estão sendo planejados nesse momento, eles estão sendo obrigados a voltar a princípios básicos de circulação e ventilação. Está havendo um retorno a princípios antigos que o ar-condicionado, a mecanização e o condicionamento de ar nos forçou a ficar trancados, fechados. A gente vê as cidades hoje tomadas por prédios completamente espelhados. As janelas não abrem mais. Os prédios não se debruçam mais sobre a rua. Nós não vimos mais o interior dos prédios e os prédios não respiram mais o que está acontecendo na rua. Sofremos um isolamento total desse espaço público. A pandemia colocou isso em xeque. Colocou essa tecnologia em xeque. Precisamos ocupar o espaço público, precisamos de espaços abertos, precisamos ver pessoas. Não cabe mais hoje um auditório completamente fechado com ar-condicionado. É claro que no Rio de Janeiro, um calor absurdo, a gente precisa, né, de um conforto térmico, um conforto ambiental dentro desses espaços. Mas é fundamental que haja a circulação de ar, é fundamental que voltemos a ocupar esses espaços públicos. Para começar a encerrar, essas são imagens de Barcelona durante a pandemia. Aproveitou-se todo um movimento já de Barcelona e começou-se
uma série de políticas urbanas de baixo custo de ocupar o espaço público novamente. Então, pintou-se no chão e colocou-se um mobiliário urbano simples nas ruas, tirou o carro de estacionamento e colocou o espaço para as pessoas. A mesma coisa foi feita na forma de ciclovias. Barcelona tem um bom sistema de transporte público. O transporte público é fundamental para que as cidades funcionem. Essas cidades, né, Nova York, Barcelona, Londres, Paris, que a gente fica olhando para elas com inveja, são as cidades mais capitalistas do mundo, cidades feitas para ganhar dinheiro, e que, no entanto, são as cidades que mais facilitam com que os seus habitantes, seus cidadãos, consigam transitar de forma monótona. O cara sabe que vai sair de casa às 8, vai chegar no trabalho às 8h43, em 10 segundos. O transporte é de boa qualidade, o transporte faz com que as cidades se desenvolvam, faz com que as pessoas trabalhem. Então, com isso, conseguem tirar o automóvel, que é um transporte individual, da rua. Ao mesmo tempo, a pandemia colocou também em evidência a nossa necessidade de ir para o espaço público. O Rio de Janeiro tem praia, Rio de Janeiro tem alguns parques, tem poucos parques. Esse é o Domino Park em Nova York. A necessidade premente de ir para a rua durante a pandemia, de pegar algum sol, fez com que a administração do parque pintasse esses círculos brancos no gramado de forma a favorecer esse isolamento social. Isso aconteceu em muitas cidades, eu não vou ficar dando mais muitos exemplos aqui, e esse também é um tipo de exemplo desse urbanismo tático, esse urbanismo simples, essa política simples de começar a devolver as pessoas à rua. Basta uma pintura, basta um certo mobiliário, você começa a estranhar a presença do carro nesse espaço, você favorece com que as pessoas andem. Então, assim, de uma forma bem sucinta, esse é um panorama da cidade que podemos ter no futuro. A gente não pode mais continuar imaginando aquela cidade, vivendo aquela cidade que aparece naquele desenho do Laerte. Essa cidade que foi naturalizada, que é uma cidade absurda, é uma cidade que não serve mais no século XXI, não serve mais para esse mundo pós-pandêmico. Nós precisamos voltar a ocupar as ruas, nós precisamos voltar a ocupar esses espaços que foram construídos para o mundo corporativo e que hoje não fazem mais sentido. Estamos todos em casa trabalhando, assistindo aula, essa relação mudou. O que eu queria dizer é que precisamos de política, precisamos de gente pensando, precisamos de sonho de futuro. E o sonho de futuro, às vezes, não é tão difícil de começar a realizar, como essas imagens que eu mostrei. Agradeço, muito obrigado, e abro espaço para os colegas poderem... Podemos começar o debate. Obrigado. Primeiramente, eu agradeço ao professor Alexandre por todas as colocações. A gente está com um pouco tempo corrido, mas eu vou abrir o espaço para as perguntas. Até se alguém quiser perguntar, eu até solicitei para escrever ali no chat da reunião. E já temos uma pergunta aqui, professores, e é do Marcelo Colucci. Ele pergunta: mestres, como propor modificações considerando a organização cultural e política relacionada diretamente à evolução do sistema capitalista neoliberal quanto à substituição do welfare state liderado pela coisa pública para a iniciativa privada? Gostaria de ouvir a opinião de vocês, considerando o Rio no Brasil e considerando o Rio com outras capitais da Europa, por exemplo. Acho que o Alexandre, no final da apresentação dele, fez uma menção às cidades capitalistas. E talvez, se ele quisesse, tinha vontade para responder essa pergunta. O que você acha, Alexandre? Eu estou pensando que eu estava tentando... Eu estava esperando que você começasse a falar enquanto eu pensava aqui. Me ocorrem muitas coisas. Então começa a falar, depois você fala. Isso. Tá bom, vou tentar ser breve e falar o seguinte. De fato, quando a gente pensa nesse percurso histórico que nós vivemos, e não foram só maravilhas, né? Tivemos muita opressão, muitas guerras, muitas dificuldades, e sempre com o encadeamento do interesse econômico e do expansionismo territorial, e isso se traduziu não num projeto de uma vida melhor, mas de uma ameaça à nossa convivência nas cidades. Por isso eu dizia que, com o passar do tempo, aquilo que era a promessa de um futuro, porque as cidades foram construídas não para o homem viver pior,
as cidades foram construídas, foram uma revolução com relação aos modos de vida do Paleolítico e apontaram para um modo de vida que poderia ser a construção coletiva de um futuro melhor para todos. E isso foi sendo sistematicamente corrompido, foi sendo sistematicamente desviado em nome de centralização de poder, em afirmação de interesses econômicos e de opressão. Então, acho que a discussão da cidade capitalista se encaixa, no meu ver, aí nesse contexto. A gente precisa entender que a cidade é para todos. E a cidade capitalista não pode fechar as portas a que as populações possam ser beneficiadas com os investimentos coletivos que geram a urbanização. A urbanização, ela decorre de investimentos coletivos de toda a sociedade, de todos os trabalhadores, produzem essa cidade, pagam seus impostos, revertem suas economias para os investimentos coletivos que vão fazer a cidade funcionar. E, na hora de usufruir desses benefícios, só uma parcela se apresenta com direito a esses benefícios. E eu acho que é aí que a gente tem que começar a atuar. Atuar no sentido de alargar a compreensão de que o direito à cidade é o direito à construção de um futuro melhor e à construção de uma cidade para todos. Ficaria por aqui. Não sei se o Alex quer acrescentar alguma coisa. Sim, concordo totalmente. Essa era a premissa desse projeto de tentar ver a visão das crianças, estudantes das escolas municipais, era incluir vozes não contempladas, né, no processo de planejamento, na ampliação do direito à cidade, já antes da pandemia, e é uma questão que se intensifica muito nesse contexto que estamos vivendo, né. Numa publicação intitulada Sopa de Wuhan, né, lá do começo da pandemia, que reuniu pensamento, reflexões de vários pensadores, o David Harvey, ele fala que a desaceleração desse processo de produção nas cidades, trazida pela necessidade do isolamento, trouxe benefícios ambientais, né? E ele chega a exagerar um pouco, né? Falando de golfinhos nos canais de Veneza, né? Coisas que na época me parecia exagero, mas que depois a gente começou a ver. Águas da Bahia, por exemplo, mais limpas naquele começo, passarinhos voltando a cantar na minha rua aqui na Tijuca, enfim, aspectos do cotidiano com essa desaceleração. E aí ele questiona como seria essa volta. E ele fala justamente que são desafios anticapitalistas, né? Nesse processo de produção irrefreável, então isso se torna um desafio muito grande. E ele fala que fala de ações que parecem demasiadamente socialistas, mais do que Bernie Sanders poderia imaginar, né? Quer dizer, ele coloca isso como o desafio. Então, é a questão dessa produção excludente, ele nega o direito à cidade. É por isso que eu foquei justamente a apresentação nessa discussão de que temos que enfrentar problemas que já estavam aí, né? A pandemia surge desses problemas. Né? Ela surge desses problemas de produção, né? De aglomeração, de não atendimento a necessidades, a vulnerabilidades, né? Mas, então, são problemas que agora se intensificam com essa questão. Não, a gente tem que resolver, senão a gente continua nesse grande risco de propagação. Né? Eu não acredito exatamente, claro, a gente pode ter exemplos, grandes exemplos de tem uma tendência de afastamento, né? de diminuir a densificação nas cidades, mas a maior parte da população não tem condições para isso. Eu me lembro no começo da pandemia, população em situação de rua se aglomerou embaixo das marquises da Presidente Vargas. Eu saí à noite, às vezes, para dar uma volta pela cidade para ver como estava. Quer dizer, é uma busca da aglomeração que me lembra dos exemplos da cidade, das primeiras cidades lá, do professor Cristóvão, né? Como proteção. Porque o que a gente sabe se proteger se aglomerando, estando ali se apoiando um no outro. Mas essa proteção ampliava o risco, né? Mas a população de rua estava lá. Todo mundo correu para o centro do Rio,
né? Aqui na Tijuca eu não via mais gente na rua facilmente no começo da pandemia. Estavam todos aglomerados em determinados lugares. Acho que isso é um grande desafio, né? E eu não sei, eu não consigo apontar uma solução de cidade, a não ser que passe inicialmente por enfrentamento de problemas que, inclusive, trouxeram esse processo acelerado dessa pandemia. Eu queria pegar esse gancho, né? E já sei o que falar. Vou voltar ao que eu disse, na verdade. Eu acredito na política. Eu acredito na elaboração de políticas. E aí eu queria que cada um pensasse em quem votou nessa eleição para vereador, para prefeito, e tentasse enxergar no discurso dessa pessoa onde é que estavam as políticas para a cidade. Onde é que essas pessoas falaram sobre cidade. Falar sobre cidade é vago, né? Você pode falar sobre rua, sobre asfaltamento, mas um conjunto de ações sobre a cidade faz com que a cidade se desenvolva, faz com que comece a tentar resolver inúmeros problemas. Por exemplo, teve um vereador do Rio de Janeiro, que não foi reeleito, que foi o cara que denunciou uma lei do prefeito Crivella que começava a legalizar puxadinhos, ou seja, a expansão desordenada e exagerada da cidade. Só que esse puxadinho não era o puxadinho das populações de favela, das populações de baixa renda, era o puxadinho dos ricos. Então, esse vereador, ele se levantou contra isso e começou a falar e mostrar que aquilo, de fato, é um absurdo. Você não pode trocar por dinheiro o espaço público, o espaço construído da cidade, dessa forma. A política tem que servir a todos. E vários outros candidatos tinham, em seu discurso, ações intrinsecamente urbanas, seja de preservação de determinados espaços, seja da melhoria do transporte público. Então, a política, para mim, está intimamente ligada à cidade. E eu, embora seja bastante pessimista uma parte da minha vida, eu sou muito otimista quanto à política. E aí o meu recado é: não deixem ser contaminados pelo que a gente acha que é política. A política, as ideias, a criatividade, a busca de soluções é o que move a gente. E esse, inclusive, é o papel da universidade pública. Eu e o Cristóvão somos professores de um ateliê de urbanismo lá na FAU-FRJ, e o poder que a gente vê que a universidade pública tem de criar soluções, de gerar ideias, de colocar o holofote em determinadas questões, ele é fundamental. A gente não tem o rabo preso com ninguém, por assim dizer. Não estamos a serviço de ninguém, exceto da coisa pública, exceto dessa rede pública que foi citada aí pelo Marcelo. Então, cabe a nós, técnicos, arquitetos, urbanistas, engenheiros, cabe a nós fomentar esse discurso político, cabe a nós perseguir os nossos representantes e abastecê-los de ideias e de críticas. Então, o meu recado é que a gente não abandone a política. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta em cima das colocações dos professores, depois eu vou passar para uma outra pergunta que esteve aqui no chat também, do próprio Marcelo. A gente comentou aqui sobre a questão logo na apresentação do Cristóvão, lá no início, da dinamicidade que tem nas comunidades, nas favelas, e como isso é importante até para levar para as cidades, mas ao mesmo tempo a gente falou do esqueci a palavra, a falta de ordenamento urbano na construção dessas cidades. Não teve um planejamento, não teve um projeto, mas elas funcionam. O problema é que elas funcionam, às vezes, sem uma infraestrutura, como o professor Alex Lamonia trouxe. E a minha pergunta vai no sentido de como a gente poderia manter essas questões da dinamicidade, dessa apropriação que as pessoas da comunidade têm do espaço público, da interação, apesar do isolamento social, e qual seria a função do arquiteto urbanista nesse sentido, de como promover isso, apesar de tudo que estamos vivenciando. Bom, pode falar, Cristóvão. Não, pode falar, por favor. Não, o que eu ia comentar era de uma importância destacada nas proposições, Samara. Claro que a gente tem aqui essa questão de diminuição de densidade, de tratamento das questões de saneamento, né? Eu acho que uma questão que se destaca muito também é a proposição, né, e a atenção do poder público nisso também, porque isso envolve
questões legais, né, da oficialidade, no tratamento e na disposição de espaços livres, públicos, de qualidade para a população. Né? Eu aqui sofro, eu tenho, para passear com meu filho, eu tenho levado ele num posto de gasolina onde tem um tigre, daqueles da ESSO, porque tem poucas praças, e as poucas praças aqui perto de casa fica cheio de criança que não estão nem aí com a pandemia, os pais não estão muito preocupados. Então eu tento passar longe das pracinhas onde eu ia com ele. Né? Eu não tenho uma árvore para grama, porque elas também são todas pavimentadas. Tem vários estudos que já associam a disposição de espaços livres, públicos, à saúde. Questão de diabetes, de locomoção, de cardiopatias, né, para crianças, lugares para se exercitar. E a gente tem espaços públicos para uma certa sociabilização com segurança, com algum distanciamento. Né? Se você olha mapas de praças na zona norte do Rio, é uma escassez enorme. Né? E é onde a gente tem a maior quantidade, por exemplo, de favelas. Né? Aí você, quando abriu a Quinta da Boa Vista, eu cheguei a passar lá para dar uma olhada. Estava lotado, porque é o grande parque da Zona Norte. Madureira também. Né? Então, essa escassez leva a uma superlotação dos poucos espaços disponíveis e essa falta, inclusive para a saúde mental, de você poder sair na sua casa, ir em algum espaço com o isolamento seguro, né? Mas está ali, ter algum contato com alguma expressão do que a gente entende por natureza, poder, mesmo que de distante, ver uma criança andando. Né? E isso eu falo como pai de uma criança de 2 anos e meio, cheia de energia, como vocês viram aqui. Né? Aí eu levo ele num posto de gasolina para ele ficar conversando com um boneco de um tigre que tem lá, entende? Quer dizer, são microatratividades pela carência de espaços livres públicos. E ele é uma criança privilegiada. Imagina outras crianças vivendo em lugares de 2 metros quadrados, né, sem condições. Eu penso que uma das soluções passa, inevitavelmente, pela qualificação e provisão de espaços livres públicos. Eu acho que esse é o caminho, Alex. Quando a gente estuda, e eu acho que o nosso desafio é tentar entender as lições urbanísticas que a favela pode nos fornecer, a gente percebe que existe uma relação entre a parte e o todo. Existe na constituição morfológica daquele tecido, existe uma forte interação entre a casa, entre o lote edificado da habitação e o todo do seu bairro, da sua rua, e isso se traduz, essa sintaxe espacial urbana se traduz no cotidiano numa interação permanente entre todos os vizinhos. É muito forte. Eu tenho uma aluna, foi nossa monitora lá no ateliê que o Alexandre mencionou, a Julie, que mora em Manguinhos, e ela está fazendo um TFG sobre Manguinhos, e ela diz: professor, na favela, todo mundo é parente, todo mundo é família. Essa história de pandemia, de isolamento, isso não cola na favela. Todo mundo é família. Então, existe a necessidade de pensar, a partir da deixa da Samara, da apropriação cotidiana desses espaços, porque é isso que faz uma cidade viva, né? É isso que faz uma cidade promissora, é você ter usufruindo daqueles espaços. Então, essa apropriação ela é fundamental. Então, se a gente juntar isso, a essas lições, a ideia da requalificação desses espaços, se a gente levar a infraestrutura, o mínimo de infraestrutura, sem romper a lógica dessa sintaxe espacial urbana que permite as interações múltiplas e diversas entre as pessoas que participam da cena urbana, eu acho que a gente tem um caminho pela frente. Alexandre, quer falar alguma coisa? Eu só queria falar que favela não é problema, não. Favela é solução. Né? Favela é solução. Favela é criativa, favela, sabe, tem potencial enorme. E aí, de fato, a gente tem uma ausência do poder público enorme, porque a favela é cidade. A gente teve ações lá nos anos 90, até a minha amiga Clarissa escreveu aqui, um beijo para Clarissa. Teve ações nos anos 90 importantíssimas, que foi a Favela Bairro, mas a Favela Bairro parou no momento somente de obra civil.
o Favela Bairro resolveu, entre aspas, de muita forma, a questão de drenagem, a questão de contenção de encostas, ou seja, resolveu vários problemas técnicos, mas parou na etapa seguinte, que seria a etapa de uma invasão cidadã à favela, né? Seria o cuidado cidadão, o cuidado político, o cuidado do Estado na favela, como tem presente no asfalto, digamos assim. Falta de compromisso, a falta de compreensão do que é esse espaço, produz um espaço que fica eternamente segregado da cidade. A dificuldade enorme que isso gera, que haja de fato uma integração desse espaço, né? As UPPs, que foi um programa inicialmente bem sucedido, também faliu de um momento em diante. Então, a gente precisa recuperar esse espaço para a cidade, a gente precisa retornar esse espaço para a cidade. Eu repito, para mim, favela é solução, favela não é problema, não. Eu gostaria de comentar, Samara, se puder, até porque eu vi uma pergunta do Marcelo que tem a ver com o que eu ia comentar sobre o professor Cristóvão e o professor Alexandre comentavam. Ele fala, né, considerando que a pandemia está sendo classificada como sindemia, olhando para o aspecto social, político e ambiental, fica claro que as soluções urbanísticas sofrerão impacto sobre como pensar os espaços públicos. Aí ele pergunta sobre a nossa opinião, como atuar nas transformações urbanísticas necessárias nas favelas para preparar esse espaço para as próximas emergências sanitárias, sejam nacionais ou globais. Eu estou terminando o meu pós-doutorado lá no PROAC, o meu objeto é Manguinhos, Cristóvão, também. Trabalhando com a ideia de atmosferas de preferência, um conceito que eu fui trabalhando no meu doutorado, e venho trabalhando essa ideia de atmosfera desde a graduação, atmosferas atrativas em áreas de vulnerabilidade. Em Manguinhos tem uma praça, né, chamada pela polícia de Praça do Meio, chamada pelos moradores de Praça Juvenal, ou agora Praça do Marcelo, porque é um lugar, um terreno livre, embaixo de linhas de alta tensão, então de ocupação proibida, né, e que foi ocupado pelos moradores, capitaneados pelo Marcelo, que mora ali do lado, e construiu uma praça, colocou alguns equipamentos remendados de playground, e ela fica na beirada da estrada de Manguinhos, entre as escolas que estão próximas à cidade da polícia e a estação ferroviária ali de Manguinhos, né? Então está no caminho da escola, as crianças param ali, né? Se apropriam, brincam, ficam por ali. É um território simbólico, de preferência, na mesma área onde mais se mata ali em Manguinhos. Ali teve chacina policial que matou jovens, então tem um monumento do lado das mães de Manguinhos, movimento das mães que tiveram filhos assassinados, construíram esse pequeno monumento ali, que tem nome, eu acho que são 19 jovens, entre 14 a 29 anos, assassinados ali no entorno. E nessa praça também foi plantado várias mudas de espécies de plantas pelas mães de Manguinhos, com a placa, por exemplo, Mateus resiste em Manguinhos desde, e está lá a data do nascimento e da morte do menino, né? Aí, isso é algo que não tem atenção nenhuma do poder público, né? Essa praça teve atenção do poder público quando a polícia foi lá, acho que na época da Copa, colocar uma bandeira e fazer todo mundo cantar o hino nacional. Ali tem aqueles trilhos de ferro colocados na vertical para o caveirão não entrar, e tem atenção da polícia quando entra ali, porque além dos conflitos entre poderes paralelos, tem os conflitos da polícia que acontecem ali também, numa área que ao mesmo tempo as crianças, porque a afetividade com o espaço é uma forma de resistência ali. Estar com o outro, estar no espaço, é perigoso, mas eu tenho que viver, né? E o grande projeto do Parque Manguinhos, que levou ao trilho, trouxe ainda problemas de drenagem, que já intensificam os problemas de saúde, de saneamento existente lá, e que, inclusive, matam as plantas constantemente. As mães têm que replantar essas mudas, porque se chove, a água sobe, mata as plantas que representam, quer dizer, é a dor delas, o luto visibilizado na paisagem e no tratamento dessas espécies. É algo muito triste. Realmente, eu penso, como vou discutir a cidade se eu não olhar para essas questões onde nem o simbolismo tem direito de sobreviver, onde nem o afeto, onde nem algo que representa a dor tem direito de sobreviver. Hoje, numa palestra do Grupo Paisagens Híbridas, à tarde, às 6h30, eu vou mostrar um pouco da aplicação desse estudo, vou mostrar outras metodologias, mas esse de Manguinhos também. Então, peço licença, eu vou até colocar os dados no chat aqui, para quem se interessar, tá bom?
Professor Alexandre, professor Cristóvão, gostariam de comentar também sobre a pergunta do Marcelo? Não, eu acho que o Alex foi definitivo na resposta dele, brilhante. Então, eu vou para a última pergunta. Um minuto, o Cristóvão estava falando, mas está fechado o microfone dele, Samara. Cristóvão, acho que ficou fechado. Não, deixa a Samara fazer a próxima pergunta. Não, eu ia para a última pergunta, que a gente já passou 30 minutos, né, do horário. A última pergunta que o Marcelo tinha feito antes, em conjunto com a minha, ele fala que, como o professor Alex colocou sobre a cidade urbana, peço também opinião quanto às modificações no sistema capitalista para propor soluções orientais, considerando a situação atual da pandemia na China, por exemplo. Não entendi, desculpe, não entendi a pergunta. Podia repetir? Claro. Se o senhor quiser acompanhar também, ela está aqui no chat. Ele pergunta como o professor Alex colocou sobre a cidade Ivan. Peço também opinião quanto às modificações do sistema capitalista para propor soluções orientais, considerando a situação atual da pandemia na China, por exemplo. Eu prefiro abordar essa questão falando o seguinte: a cidade é maior que o capitalismo, a cidade é a maior invenção do homem. E é uma estrutura que, quando ela funciona, ela afirma a democracia, ela afirma a participação, ela afirma a socialização dos benefícios produzidos, porque a cidade é uma espécie de concentração, de produção de riqueza material e simbólica. Nós nos reunimos nas cidades para produzir mais e melhor. E a distribuição disso é pressuposto desse processo de reunião. A gente não se reuniu para se apropriar privadamente dos lucros e dos benefícios da urbanização. Então, eu estou falando um pouco de como o capitalismo trata as cidades, né? Eu digo assim, se a cidade nasceu junto com a democracia, toda vez que você atenta contra a democracia, você atenta contra a cidade. Portanto, o capitalismo, para se manter, ele tem sistematicamente atacado a cidade e a democracia. Ele não consegue conviver com a cidade e com a democracia. Então, eu digo o seguinte: é a partir dessa reforma urbana, é a partir desse trabalho de construção de uma cidadania plena que se constrói a partir da cidade, é na apropriação dos espaços cotidianos que você constrói o exercício da plena cidadania. E a luta por direitos. O direito à cidade envolve uma série de direitos. Eu evidenciei o direito à diferença, como o direito à diversidade e à pluralidade, porque o encontro pressupõe essa pluralidade e a tolerância para a gente construir democraticamente uma cidade para todos. Então, eu digo o seguinte, Marcelo, eu acho que o nosso trabalho é no sentido de ampliar o potencial revolucionário da cidade. A cidade, ela porta dentro de si um germe de uma grande transformação. E toda vez que ela floresce, os interesses econômicos têm que se submeter ao jogo da cidade. Então, eu colocaria assim, quando eu vejo, por exemplo, em São Paulo, a campanha do Boulos e da Erundina, eu vejo o seguinte: eles estão afirmando todo o processo de planejamento urbano e de reforma urbana que a gente vem discutindo na universidade há muito tempo. É um trabalho de democratizar a gestão pública, de aumentar a participação e conseguir devolver essa cidade para todos. Isso, por si só, já é uma revolução. Você assegurar a cidade para quem precisa de cidade faz parte da luta anticapitalista. Fico por aqui. Eu só queria sugerir que vocês dessem uma olhada no link que eu coloquei nos comentários, que o artista plástico chinês Ai Weiwei acabou de produzir um documentário sobre o combate à Covid na China. Esse documentário andou disponível aí no Festival de Cinema de São Paulo recente, mas eu acho que dá para ver pelo menos o trailer no site dele.
e ele mostra como é que a cidade de Wuhan e as autoridades chinesas enfrentaram a pandemia. E o IOA ficou chocado, assim, porque ele classifica como quase que uma intervenção militar na cidade para conseguir conter a pandemia. O IOA é bastante crítico, né? É interessante dar uma chance de ouvir uma voz dissonante que está vendo por dentro isso. Legal. Professor Alex, alguma consideração? Não, só destacar que gostei muito de participar dessa mesa, Samara. Obrigado. Cristóvão, Alexandre, obrigado pela excelente aula. Eu estou aqui fazendo várias anotações da fala de vocês. E lembrar, né, a fala de Dessertor, o processo da cidade, um processo de apropriação topográfica esperançosamente subversivo. Acho que cabe bem nesse contexto, né? E muito de acordo com o que o Cristóvão acabou de nos falar aqui. Eu estou aqui maravilhado e estou com o caderninho aqui cheio de anotações aqui. Eu também escrevi aberto. Muito obrigado. Ok, obrigado, Samara. Te agradeço muito esse convite. Foi um prazer estar aqui. É uma honra participar dessa semana de extensão e pesquisa e extensão. Agradeço também. É uma honra participar disso, assim, dessa mesa tão bacana. Assim. Obrigado. Eu também, na verdade, gostaria de agradecer muito a todos os professores por ter se disponibilizado de estar aqui e por todas as colocações que, com certeza, enriqueceram muito o nosso conhecimento e nos fizeram refletir um pouco mais sobre a cidade e como pode ser a cidade pós-pandemia, a cidade que esperamos, né? Eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. E, nesse momento, eu também gostaria, mais uma vez, de agradecer ao Cefet por nos proporcionar essa oportunidade de estar trazendo um pouco do conhecimento, tanto das universidades, né, da UFRJ, quanto da própria equipe Minerva, que está aqui representando a UFRJ também. Então, agradecemos muito por esse espaço. E, em nome da Minerva, a gente gostaria de divulgar também que estamos participando de outras mesas redondas, outras apresentações, então estejam convidados. E se quiserem saber um pouco mais, a gente tem o Instagram, e o Facebook e o LinkedIn da Minerva Civil. Mais uma vez, um agradecimento a todos, e é isso. Olá. Olá, vocês me ouvem? Sim. Sim. Boa tarde já, em nome do Cefet RJ e do Departamento de Ações e Assuntos Comunitários. Eu agradecer a todos vocês pela participação, pela grande palestra, a informação que foi passada, que enriqueceu bastante. Sou grato a todos vocês, só que eu peço agora a vocês que deem uma olhada no chat, pois eu coloquei um link para vocês preencherem sobre a questão da certificação. Eu coloquei o formulário lá. Basicamente, vocês vão preencher isso para mim, peço que preencham com bastante antecedência, porque tem um tempo limite para aceitar respostas. E, novamente, eu venho agradecer a todos vocês e parabenizá-los pela grande palestra e todas as informações passadas. Muito obrigado em nome do Cefet e do Departamento de Assuntos Comunitários. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Gente, obrigado. Valeu.